Ora bem, muito boa tarde. Eu estou hoje aqui para apresentar uma nova sessão, a sessão relativa ao pagamento e não pagamento do prémio. Bom, esta matéria do pagamento e do não pagamento do prémio encontra-se regulada nos artigos 53 e seguintes da Lei do Contrato de Seguro. O artigo 53 da Lei do Contrato de Seguro refere-se ao vencimento, é isso que nos informa a respectiva epígrafe, vencimento. E vencimento de quê? Bom, será da obrigação de pagar o prémio. Já vamos ver se esta ideia está correta, mas antes disso vamos olhar com um pouco mais de atenção para o artigo 53 da Lei do Contrato de Seguro. Este artigo diz-nos que, salvo convenção em contrário, o prémio inicial ou a primeira fração deste é devido na data da celebração do contrato. Temos, pois, aqui uma data relativa ao prémio inicial. A lei faz aqui uma distinção entre prémio inicial e prémio relativo aos períodos subsequentes. A lei fala em anuidades subsequentes, mas poderão ser períodos diferentes da duração de um ano. Nessa medida, a utilização do conceito de anuidade é criticável, na medida em que é excessivamente restrita, mas dizia eu que a lei faz aqui uma separação entre o prémio inicial e os prémios relativos aos períodos subsequentes e também uma distinção entre o fracionamento do prémio, porque o prémio relativo a um certo período pode encontrar-se fracionado, e isso já tinha sido referido na aula anterior, na sessão anterior, a propósito de um princípio da indivisibilidade do prémio que respeitava, supostamente consagrado no artigo 52, número 3 da Lei do Contrato de Seguro, que respeita à possibilidade de não se verificando na totalidade da duração do contrato, a cobertura, o prémio poder ser reduzido pro rata temporis. Vimos que, apesar de uma declaração inicial genérica contrária a essa redução, depois a lei oferece-nos inúmeros exemplos de redução do preço e um princípio geral, inclusive no artigo 67, justamente de redução pro rata temporis nos casos de cessação antecipada do contrato de seguro, com a consequente redução do tempo de duração da cobertura. Dizia eu que este princípio da indivisibilidade do prémio não contende em nada com a possibilidade de as partes fracionarem o pagamento do prémio. As duas questões são distintas, uma respeita ao cumprimento da obrigação do pagamento do prémio, a outra respeita à reação, digamos assim, ou ao reflexo no prémio de certas perturbações que podem ocorrer relativamente à cobertura e ao contrato de seguro tomado na sua globalidade. Portanto, são questões distintas. Em todo o caso, a lei prevê justamente no artigo 52, número 2, a possibilidade de o pagamento ser fracionado. Ora bem, claro que tendo as partes previsto um fracionamento do pagamento, isso depois terá também reflexos nas datas dos pagamentos. Portanto, a lei no artigo 53, quando se refere ao dito vencimento da obrigação de pagar o prémio, ou vencimento do prémio, se quiserem, tem presentes várias distinções, a tal distinção entre o prémio inicial e o prémio depois de períodos subsequentes, e depois dentro desses prémios também a possibilidade de o contrato ter subdividido o pagamento por diversas frações. Bom, e o que nos diz quanto ao momento do pagamento é que, quanto ao prémio inicial, esse deve ser pago na data da celebração do contrato, e isso vale também, no caso deste prémio inicial, se encontrar
fracionado por acordo das partes, vale também para a fração inicial do prémio inicial, e depois as várias frações do prémio inicial ou subsequente, se for esse o caso, deverão ser pagas nas datas estabelecidas no contrato. Bom, a lei prevê ainda uma situação particular, que é a de existir uma parte do prémio que tem um montante variável e que, quando for caso disso, a parte desse prémio será devida nas datas indicadas nos respectivos avisos, o que significa que, para que haja vencimento deste prémio, é necessário que exista um aviso por parte do segurador, é o que a lei pressupõe, e, além disso, esse próprio aviso estabeleça uma data para o pagamento, de onde se deduz que o aviso não pode exigir o cumprimento imediato desses montantes. Portanto, isto vale para os casos, dizia eu, de prémio de montante variável e também para os casos em que exista um prémio, uma parte do prémio correspondente a alterações ao contrato. Portanto, nesses casos, a data de vencimento será a que se encontra prevista nesses avisos. Fora destes casos, a não ser que o próprio contrato disponha nesse sentido, nos termos do artigo 53, número 2, e número 1, aliás, portanto, estas regras são regras que podem ser alteradas pelas partes. O pagamento do prémio é devido numa data fixa, não sendo necessária nenhuma interpelação ao tomador de seguro. Portanto, a lei não exige, para que haja vencimento do prémio, uma interpelação. Depois veremos também um pouco adiante que esta regra, digamos assim, de sentido negativo, de não ser necessária em regra uma interpelação por parte do segurador para que ocorra o vencimento, é mitigada depois pela exigência do aviso de pagamento para que se produzam determinadas consequências no caso de falta de cumprimento. Em todo o caso, no artigo 53 não resulta essa necessidade de aviso de pagamento. Eu tenho falado até agora de vencimento, mas na verdade devemos distinguir duas situações e que aliás estão aqui diferenciadas no diapositivo. E essas situações são as seguintes: no primeiro grupo de casos, o prémio é uma condição para que o contrato de seguro produza ou continue a produzir os seus efeitos, e nesse caso não poderemos falar rigorosamente de vencimento de uma obrigação, porque na verdade, e como veremos, nesse caso o prémio não é objeto de uma obrigação por parte do tomador de seguro. Não podemos dizer que o prémio seja objeto de uma obrigação. Isto não significa, note-se que, que o interesse do segurador no pagamento do prémio é menos protegido, não, pelo contrário, até é mais protegido com esta regra, na medida em que, mais do que ter uma obrigação, ou neste caso um direito de crédito ao pagamento do prémio, o que acontece é que o próprio contrato não produz efeitos e, consequentemente, a cobertura não se verifica,
no caso de falta de pagamento do prémio. Portanto, esta regra de inexistência de uma obrigação de pagamento do prémio, curiosamente, e ao contrário do que poderia parecer a uma observação mais inicial e mais superficial, de forma nenhuma significa ou se traduz numa menor proteção do segurador face justamente ao pagamento do prémio. Pelo contrário, a sua proteção é adicional, porque isso significa que o contrato nem sequer chega a produzir efeitos ou deixa de os produzir se não houver pagamento do prémio. Mas isso também se traduz do ponto de vista das situações jurídicas e da forma como nós podemos descrever juridicamente a posição do tomador de seguro relativamente ao prémio, significa que não podemos usar aqui a ideia de uma obrigação. Nestes casos, o tomador de seguro não tem nenhuma obrigação, rigorosamente ele é livre de pagar ou não o prémio, mas se não o fizer, então não tem sequer direito à cobertura, e evidentemente que isso é um efeito bastante negativo ou potencialmente negativo para ele. Mas significa, consequentemente, se não podemos utilizar aqui a palavra obrigação, também não podemos falar de vencimento de uma obrigação, e nessa medida também as expressões do artigo 53, quando diz que o prémio inicial é devido na data da celebração do contrato, são todas expressões que estão ajustadas a um pressuposto que é o da existência de uma obrigação de pagar o prémio, que não existe em muitos contratos de seguro. Noutros casos, de outros contratos de seguro, como veremos, já se pode dizer que existe essa obrigação, e nesse caso a terminologia vencimento da obrigação ou ser o prémio devido num determinado momento, já se pode utilizar com rigor, porque existe uma obrigação. Nos casos em que não existe esta obrigação, a regra sobre o vencimento, o artigo 53, é importante porque nos indica em que momento é que se afere o preenchimento da condição. É aquele momento decisivo para se esclarecer se a condição, que é o pagamento do prémio, está ou não verificada. Se não estiver verificada, então aplicam-se as consequências da falta de verificação ou do preenchimento da condição, que é como veremos, caducidade do contrato, que a lei qualifica, ainda que criticavelmente, como resolução automática do contrato. Se, pelo contrário, se considerar nesse momento, que é o momento em que aferimos se a condição se encontra ou não preenchida, foi pago o prémio nessa data, nesse momento, que é o momento designado no artigo 53, então o contrato produz os seus efeitos. Bom, uma referência apenas para aqui uma circunstância adicional. Uma coisa é a data em que se afere o preenchimento da condição relativa ao prémio ou em que se vence a obrigação de pagar o prémio, e outra coisa é a data do início dos efeitos da cobertura. Recordo que a cobertura, ela própria, também não é uma obrigação,
A cobertura não pode ser descrita como um comportamento do segurador, é um estado de vinculação, se quiser, é um efeito jurídico que se produz com fundamento no contrato de seguro, na esfera jurídica do segurador, mas que por si só não envolve qualquer dever de realizar uma prestação. Esse dever de realizar uma prestação surge apenas a título eventual no decurso do contrato ou do período que tenhamos em conta se ocorrer um sinistro, mas dizia eu que essa cobertura enquanto efeito jurídico não obrigacional produz sem qualquer dependência de um comportamento do segurador. Não obstante isso, e portanto não podemos falar também do momento a partir do qual ela se torna devida, portanto o tipo de linguagem que podemos utilizar para descrever o tema do momento da cobertura ou da data da cobertura terá que ser uma linguagem necessariamente diferente, não poderemos falar em vencimento da cobertura, nem a partir de que momento é que a cobertura é devida, portanto isso são palavras que não, ou expressões que não são ajustadas à descrição da cobertura pelas razões que enunciei. No entanto, é evidente que enquanto efeito é necessário estabelecer a partir de que momento é que passa a existir uma cobertura e, sobretudo, qual é o período abrangido pela cobertura, se quiserem, qual é, do ponto de vista temporal, o risco que é abrangido pela cobertura. Ora bem, pode acontecer que a cobertura retroaja os seus efeitos a um momento anterior ao da celebração do contrato, e isto resulta do artigo 42, número 2 do contrato de seguro, da lei do contrato de seguro, e esta retroatividade explica-se justamente porque a cobertura não é uma obrigação não é um efeito não obrigacional do contrato de seguro e pode abranger, ainda depois com algumas limitações, um risco anterior à celebração do contrato. Neste aspecto, há uma clara diferença do tipo de raciocínio que fazemos em relação à cobertura face ao próprio prémio. Como eu disse e antecipei, não é necessário para que se vença nos termos do artigo 53, e é ressalvado evidentemente uma convenção diversa entre as partes. Nas situações mais correntes não é necessária qualquer interpelação por parte do segurador. Há aqui como eu também tive a oportunidade de esclarecer, há aqui um desvio que está previsto para os casos de prémios de montante variável e de prémios adicionais referentes a alterações ao contrato. Nesse caso, sim, é necessário um aviso, mas regra geral não é necessário um aviso ou uma interpelação do segurador, a não ser que o contrato estabeleça coisa diversa, mas é necessário sim um aviso de pagamento do prémio para que se produzam certas consequências, e isso resulta depois de uma articulação entre o artigo 60 e o artigo 61. Em alguns contratos de seguro, que serão a maioria, para que se produzam certas consequências que a lei associa à falta de pagamento do prémio, é necessário que exista um aviso por parte do segurador,
que não só seja emitido com uma determinada antecedência, mas também tem de conter um conjunto de informações sob pena de não corresponder ao aviso que a lei prevê, cuja necessidade impõe, e não se poderem então produzir as consequências que normalmente estão associadas à falta de pagamento do prémio. Digamos que nesses casos, e vamos voltar a isto, há uma falta de pagamento do prémio, é certo, na data em que era suposto ter sido pago, mas há consequências que não podem ser retiradas dessa falta de pagamento. A lei prevê também os modos de pagamento do prémio. O artigo 54 encarrega-se deste tema. O prémio de seguro só pode ser pago em numerário, cheque bancário, transferência bancária ou vale postal, cartão de crédito ou débito ou outro meio eletrónico de pagamento. Na verdade, a lei prevê aqui um conjunto bastante amplo de modos de pagamento. No entanto, há modos de pagamento que, sobretudo quando combinados com o tema do momento do pagamento, têm algumas particularidades. E eu individualizei dois modos de pagamento que oferecem mais dificuldades, e são eles o pagamento por cheque, por um lado, e o pagamento por débito bancário, por outro. Ora bem, quais são os problemas principais que o pagamento por cheque implica? O problema principal é de que a disponibilização dos fundos ao credor, neste caso o credor do prémio, o segurador, não lhe chamemos aliás credor, porque ele pode nem ser credor, enfim, é curioso, como mesmo depois daquela explicação inicial ainda continuo um pouco dominada pela linguagem das obrigações, e já agora faço aqui uma pequena nota de pé de página. A verdade é que nós encontramos mesmo em muita doutrina, sobretudo a doutrina que não reflete integralmente sobre este tema da existência ou inexistência da obrigação de pagar o prémio, esta linguagem obrigacional, uma obrigação de pagar o prémio, o dever de pagar o prémio, o vencimento, etc. É verdade que essa linguagem não é inteiramente exata, porque não reflete uma realidade à luz da lei do contrato de seguro, que é a de, em muitos casos, não se poder dizer que o tomador de seguro se encontra obrigado a pagar o prémio, mas enfim, devemos lê-la com a necessária reserva, que é esse reconhecimento, e portanto ela não está, apesar dela não ser exata ou não ser rigorosa, mas também não induz em erro, e o facto de a utilizarmos não implica que cheguemos a más soluções. Não é muito correta, mas também do ponto de vista prático das soluções, se calhar não é muito nefasta. Bom, mas dizia eu que nos casos de pagamento por cheque há aqui uma diferença entre o momento em que o tomador do seguro já fez tudo o que da sua parte era necessário para que fossem transferidos os fundos, ou para que fossem disponibilizados os fundos ao segurador, mas há uma parte desse processo sobre o qual ele já não tem qualquer controlo. Portanto, há um desfazamento entre o fim daquilo que é a conduta do tomador de seguro e que vai permitir que os fundos sejam disponibilizados ao segurador,
e o momento em que esses fundos são efetivamente disponibilizados. E isto coloca dois problemas. O problema é o de saber se nós podemos considerar que o prémio já foi pago a partir do momento, a partir do facto, melhor dizendo, apenas com o facto de o tomador de seguro ter praticado todos os atos que do seu lado eram necessários para a transferência dos fundos. No fundo, importa saber o que é que significa aqui o pagamento do prémio e, por outro lado, também é muito importante quando é que o prémio se considera pago. Uma vez que há o desfazamento entre estes dois momentos, quer dizer, o momento em que o tomador de seguro termina tudo o que da sua parte é necessário para pagar e depois o momento em que os fundos serão efetivamente disponibilizados ao segurador, importa saber em que momento é que se considera. E isto não é despiciente, sobretudo se tivermos em conta que, na maioria dos casos, o pagamento do prémio envolve a ineficácia do próprio contrato. E, portanto, este efeito é um efeito muito drástico não se trata da simples mora do segurador, mas da própria ineficácia do contrato, e daí a importância de se esclarecer em que momento é que, nestes casos, pode considerar que foi pago o prémio. Este tema ocupou, e bem, a lei do contrato de seguro, que o resolve no número 2 do artigo 54 e que nos dá resposta a estes dois problemas. Por um lado, diz-nos que o pagamento do prémio, quando feito por cheque, fica subordinado à condição da sua boa cobrança, ou seja, nós não podemos considerar que a mera emissão do cheque constitui um pagamento do prémio. É a cobrança do cheque, o que implica a existência de fundos na conta do tomador de seguro ou na conta sobre a qual o cheque foi sacado, no fundo, portanto, a disponibilização efetiva dos fundos ao segurador, o que depende dessa conta ter fundos, que condiciona o prémio considerar-se pago. Antes disso, ele não se considera pago. Ora bem, isto aplicado à letra teria por consequência de que então, nos casos de pagamento por cheque, o pagamento só se poderia considerar feito nesse momento, que é o momento final em que os fundos são disponibilizados ao segurador. Ora bem, o artigo 54 diz-nos justamente o contrário, é que uma vez feita a boa cobrança do cheque, então o pagamento considera-se feito na data em que o cheque foi recebido. É o que nos diz o artigo 54 e, portanto, no fundo há como que uma retroatividade, se quiserem, dos efeitos do pagamento e isso implica que, pelo menos tem a intenção de salvaguardar que mesmo que o período em que os fundos são efetivamente disponibilizados ao mesmo em que o momento em que os fundos são efetivamente disponibilizados ao segurador seja posterior ao da data em que era suposto ter sido pago o prémio, nem por isso o prémio deixa de ser considerado pago nessa data, na medida em que nessa data tenha sido recebido pelo segurador o cheque. Outra situação que também importa aqui algumas dificuldades ou alguns problemas no que diz respeito ao pagamento do prémio é o pagamento por débito bancário. Este pagamento depende, por um lado, de uma autorização
por parte do tomador de seguro ou da pessoa que seja titular da conta relativamente à qual depois será efetuado o débito bancário, e, por outro lado, depende também de uma conduta ativa do segurador que tem de dar uma ordem à instituição de crédito onde tem sediada a sua conta para que então seja processado o débito na data em que corresponde à data de pagamento do prémio nos termos do artigo 53. Novamente, aqui o problema é que, de alguma forma, tal como no caso do cheque, o tomador de seguro perde o controle sobre o tema da efetiva disponibilização dos fundos ao segurador, o que significaria que, mesmo que ele não quisesse, ele poderia não considerar-se que não teria pago, não ter pago o prémio na data em que, nos termos do artigo 53, era suposto pagar, não por falta de ou por omissão sua, mas antes por omissão do próprio segurador. Ora bem, a lei também teve em conta estas dificuldades e estabeleceu no artigo 57, número 2, este artigo 57, número 2 é um bocadinho inesperado porque, na verdade, ou melhor, não é número 2, peço desculpa, número 4, aqui está um erro no diapositivo 57, número 4, há aqui um erro, peço desculpa. Aqui quando se indica número 2, na verdade deve ler-se número 4. Dizia eu que o artigo 57, número 2, estabelece que é um pouco inesperada esta regra, porque o artigo regula os casos de demora no pagamento do prémio e o artigo 53 regula um tema mais geral que é o problema do pagamento do prémio não ser feito por circunstâncias que dizem respeito ao segurador. O que o artigo 57, número 4, estabelece é que, em caso de demora dos seguradores relativamente à percepção do prémio, no fundo há aqui uma falta por parte do segurador da prática dos atos necessários que seriam necessários para que ele recebesse efetivamente os fundos, considera-se o pagamento efetuado na data em que foi disponibilizado o meio para a sua realização. No fundo, a regra que nós encontramos em relação ao cheque agora aqui é formulada em termos mais gerais que abarcam várias modalidades de cumprimento e que vêm justamente lidar com o problema de o segurador do tomador de seguro, poder não ter um controle efetivo sobre quando e como é que o segurador passa a ter os fundos à sua disposição. Eu diria, em relação a duas observações relativamente àquilo que consta do 57, número 4, em primeiro lugar, quando se fala aqui em mora do segurador, pode-se questionar se é necessária culpa ou não do segurador, ou se basta um facto atinente à sua pessoa ou à sua esfera. Eu diria que este entendimento mais amplo é o entendimento correto. Qualquer coisa que corra mal e que diga respeito ao contributo que o segurador dá para que ele receba os fundos leva à aplicação deste artigo, independentemente de haver ou não uma censura do segurador. Qualquer coisa que corra mal e que diga respeito a esta parte que o segurador
tem de assegurar para receber efetivamente os fundos, não poderá prejudicar o tomador de seguro. Por outro lado, também, este aspecto é importante, a lei, ao estabelecer esta regra, diz apenas, ou estabelece apenas, que uma vez disponibilizados os fundos ao segurador, eles consideram-se disponibilizados desde a data em que foi disponibilizado o meio para a sua realização. Ora bem, isto é importante porque, no fundo, separa duas questões. O que a lei estabelece é uma regra quanto ao momento em que se pode considerar pago o prémio, mas não estabelece que o prémio possa considerar-se pago mediante a simples disponibilização do meio para a realização do pagamento. Não é isso que a lei diz, nem é assim que a devemos interpretar, e aliás, se fizermos aqui um paralelo, uma analogia com o que a lei estabelece a propósito do cheque, chegamos à mesma conclusão. Para se considerar pago o prémio é necessário que haja o resultado, que é a disponibilização dos fundos ao segurador. O problema que a lei resolve é apenas o problema de saber qual é a data em que se consideram disponibilizados. E essa data não é a data real em que eles foram efetivamente disponibilizados, mas a data anterior em que foi disponibilizado um meio para a realização do pagamento. Note-se ainda que, nos termos do artigo 54, número 3, o pagamento por débito bancário fica condicionado à não anulação posterior do débito por retratação do autor de pagamento, ou seja, se o autor do pagamento revogar a autorização de débito, então evidentemente que já não se pode considerar disponibilizado ao segurador um meio para o pagamento do prémio e, consequentemente, não se podem produzir estas consequências. Ora bem, prosseguindo, a lei prevê no artigo 55 o pagamento do prémio por terceiro, nos termos previstos na lei ou no contrato. Independentemente desse terceiro ser ou não interessado no cumprimento da obrigação, o segurador não pode recusar o recebimento de um prémio de terceiro. Isto depois deverá ser confrontado com o regime da lei civil sobre o cumprimento de por terceiro em geral, e eu penso que, no fundo, o artigo 55, número 1, ao estabelecer que o segurador não pode recusar o recebimento de um prémio de um terceiro, seja ele interessado ou não no cumprimento, afasta aqui a possibilidade do segurador recusar o cumprimento com fundamento na oposição do próprio tomador de seguro. Isso é possível nos termos da lei civil, mas aparentemente não é possível na lei do contrato de seguro, pelo menos a crer aqui na parte final do artigo 55, número 1. Ao contrário do pagamento, do que acontece com o pagamento do prémio pelo tomador de seguro, a lei prevê um regime especial para o caso do pagamento por terceiro que ocorra já depois de o contrato ter caducado nos termos do artigo 61
como nós veremos. Por vezes, como eu disse, e isso corresponde à generalidade dos casos, o não pagamento do prémio na data em que ele é devido, entre aspas, nos termos do artigo 53, implica a caducidade do contrato. A essa caducidade não se pode opor o tomador do seguro através de um pagamento não tempestivo, ou seja, atrasado do respectivo prémio, mesmo que este, por exemplo, faça uma transferência bancária num momento posterior, ou outras diligências destinadas a isso. A verdade é que esse comportamento não tem, em princípio, também vamos ver depois, há aqui algumas especialidades a apontar, não tem a virtualidade de repor o contrato em vigor, o contrato já caducou. No entanto, o pagamento por terceiro pode efetivamente implicar uma reposição do contrato em vigor. É o que se prevê no artigo 55, número 3, no contrato de seguro pode resultar que ao terceiro interessado titular dos direitos ressalvados no contrato seja conferido o direito de proceder ao pagamento do prémio já vencido, desde que o pagamento seja efetuado num período não superior a 30 dias subsequentes à data de vencimento. No número 3 estabelece que a consequência deste pagamento não tempestivo do prémio por terceiro é a reposição em vigor do contrato. Em alguns casos é preciso, para que isto ocorra, é preciso que o contrato preveja, ou seja, que preveja a possibilidade de o terceiro cumprir após o vencimento do prémio, e a consequência, como disse, desse cumprimento é a reposição do contrato em vigor. A cobertura poderá ou não, consoante aquilo que resulte do contrato, abranger ou cobrir o período que vai desde a data de vencimento e o efetivo pagamento do prémio pelo terceiro. Este período, este interim, este período intercalar pode ou não ser abrangido pela cobertura. Isso depende do que se encontrar previsto no contrato. E eu diria até que, se nada se encontrar previsto, então a cobertura, e por força do princípio no premium, no risk, ou sem prémio, sem pagamento do prémio não há cobertura, a regra geral é de que neste período intercalar não existe a cobertura. Isto é importante, evidentemente, porque pode ter ocorrido um sinistro durante esse momento, e se não houver cobertura, então a seguradora não está obrigada a realizar nenhuma prestação com fundamento nesse sinistro. Isto também pode trazer algumas dificuldades, porque reparem, se aquele período inicial da cobertura não é abrangido e o prémio foi calculado para abranger aquele período adicional, haverá aqui problemas de ajustamento do prémio à cobertura, e para isso eu remeto para a aula anterior, mas eu penso que há uma série de preceitos que permitem aqui resolver esta situação, se mesmo que não se apliquem diretamente, indiretamente poderão justificar uma redução do prémio, justamente quando a cobertura não tem uma duração, ou não tem a duração completa do período em relação ao qual foi calculado o prémio, ou no pressuposto do qual foi calculado o prémio.
A lei estabelece também que o segurador não cobre o sinistro, no entanto, entre a data de vencimento e a data de pagamento de que o beneficiário tivesse conhecimento, ou seja, neste caso, o pagamento terceiro não terá por efeito essa reposição da cobertura durante esse período, desde que o beneficiário tivesse o conhecimento. É evidente que me parece que a situação está prevista para o caso do beneficiário e terceiro que faz o pagamento coincidir, em serem a mesma pessoa, enfim, poderá aqui levantar a questão algumas dificuldades se não houver essa coincidência. O artigo 164, número 1 e 204, número 1, que eu refiro aqui no diapositivo, são artigos que prevêem a possibilidade de um terceiro pagar o prémio para obstar à resolução. A regra é, nesta medida, algo diferente do artigo 55, na medida em que no artigo 55 prevê-se o pagamento por terceiro em geral e, além disso, depois prevê-se a situação particular do contrato prever que ele cumpra ou que ele pague o prémio extemporaneamente, portanto já depois de o prémio se ter vencido, estabelecem-se regras em relação à questão da reposição em vigor. O que está regulado no artigo 164 e que vale para os casos de seguro de seguro financeiro, concretamente do seguro caução, é que o segurador deve comunicar a falta de pagamento do prémio ou da fração devida pelo tomador do seguro ao segurado, para que este possa ter a possibilidade de, em 30 dias, pagar a quantia em dívida. 30 dias esses que são contados relativamente à data de vencimento. Neste caso, o pagamento por parte do segurado obsta à resolução do contrato. Portanto, aqui não se trata de impedir, ou melhor, de repor em vigor o contrato, aparentemente, mas sim de impedir a resolução do contrato. E, portanto, pressupõe-se aqui que o pagamento do prémio não impediu a eficácia do contrato, apenas atribuiu ao segurador o direito a pôr termo ao contrato através de resolução e, antes dele dele exercer esse direito de resolução, deverá notificar o segurado da falta de pagamento do prémio para que este, querendo evitar a resolução, o faça. Também no artigo 204, a propósito do seguro de vida, se estabelece um regime interessante nesta matéria do cumprimento do terceiro. O que se diz é que, em caso do não pagamento do prémio na data de vencimento, se o contrato estabelecer um benefício irrevogável a favor do terceiro, deve o terceiro interpelá-lo no prazo de 30 dias para querendo substituir-se ao tomador do seguro no referido pagamento. Portanto, novamente temos aqui a ideia de que, na medida em que uma das opções
do segurador, no caso de falta de pagamento do prémio, é a de resolver o contrato, e isso resulta nos termos no contrato de seguro, nos termos do artigo 203, o tomador, nos casos em que exista um beneficiário nas condições aqui previstas, ou seja, o beneficiário ter um benefício irrevogável, então o segurador tem, antes de exercer o seu direito de resolução, se o quiser fazer, tem de notificar o beneficiário para o terceiro beneficiário para que ele se substitua ao tomador do seguro, pagando o prémio também, se o quiser fazer. E depois estabelece que, nesse caso, o segurador não ter interpelado o beneficiário, não poder opor as consequências convencionadas para a falta de pagamento do prémio. Ora bem, o artigo 56 regula aqui um aspecto específico do pagamento do prémio. O artigo 56 diz-nos que o recibo do prémio pago por cheque ou por débito em conta, bem como a declaração ou o certificado relativo à prova da existência do contrato de seguro, comprova o respectivo pagamento do prémio. Portanto, esta regra é aplicável ao pagamento por cheque e por débito em conta, que são aquelas situações, como eu referi há pouco, que são um pouco mais complicadas, porque de facto o tomador de seguro perde o controle sobre o processo da disponibilização dos fundos ao segurador, e nessa medida também terá dificuldade em demonstrar que houve efetivo pagamento. Mas o artigo 56 acrescenta uma parte final um pouco enigmática, que é o recibo, estas várias formas, o recibo, ou a declaração ou certificado relativamente à existência do contrato de seguro, comprova o efetivo pagamento se a quantia for percebida pelo segurador. Ora bem, isto significa, no fundo, que estes documentos não são suficientes para a comprovação do pagamento do prémio. Evidentemente que podem funcionar indiciariamente e que até podem fundar uma presunção judicial a favor do segurador, no sentido de que o tribunal ficará convencido de que houve pagamento se existirem estes documentos, mas na verdade é necessário demonstrar que a quantia foi percebida pelo segurador, e isto significa que estes documentos só por si não são suficientes para a prova do efetivo pagamento do prémio. Portanto, a lei aqui tem uma redação bastante criticável, porque, no fundo, contém uma afirmação que imediatamente nega. A verdade é que a prova do pagamento do prémio, neste caso, terá que ser feita mesmo independentemente destes recibos e da existência de um comprovativo no contrato. No entanto, isso não significa que a mera circunstância de o segurador afirmar o contrário permita que o tribunal considere, dê por não aprovado o pagamento. Efetivamente, a existência de um recibo ou de os outros comprovativos aqui referidos serão indícios bastante importantes para que se considere feito o pagamento. Quais são as consequências que estão
que se produzem com a falta de pagamento do prémio no prazo. A lei distingue dois tipos de casos, casos especiais, que são os casos dos seguros de vidas, de colheitas e pecuários, seguros mútuos, em que o prémio seja pago como produto de receitas, e seguros de grandes riscos, em que estabelece um regime específico relativamente à falta de pagamento do prémio, regime esse que é um regime mais próximo do regime geral do não cumprimento, e em que podemos dizer aí sim que há uma obrigação de pagar o prémio. Na falta de pagamento do prémio, podemos considerar que houve um não cumprimento tempestivo, ou seja, mora do devedor, neste caso do tomador de seguro, e depois com as consequências gerais da falta de cumprimento de uma obrigação pecuniária. Na generalidade dos seguros, pelo contrário, aplica-se aqui um regime muito especial no caso de falta de pagamento do prémio. Devo dizer que esta forma de expor não está muito clara, ou não está muito de acordo com a terminologia legal. Esta terminologia legal é criticável porque induz em erro, na medida em que, a propósito da generalidade dos seguros, do regime que é aplicável à falta de pagamento do prémio, na generalidade dos seguros, fala em regime especial, quando, na verdade, se deveria qualificar este regime como regime geral, na medida em que é aplicável à maior parte dos contratos de seguro. Quando muito, o legislador poderá ter tido aqui a preocupação de sublinhar a diferença entre este regime e o regime geral da lei civil. A verdade é que este regime especial é um regime que não coincide com o regime da mora no direito civil, e talvez daí a utilização da expressão com que abre a subsecção 2 relativa aos artigos 52 e 58 e seguintes da Lei do Contrato de Seguro, que utiliza justamente a expressão regime especial. Terá sido provavelmente esta a razão pela qual a lei utilizou esta expressão, mas de facto a expressão é enganadora, na medida em que, no caso do contrato de seguro, este regime dito especial, que é efetivamente especial relativamente ao regime geral da mora do direito civil, se aplica à generalidade dos contratos de seguro, como aliás resulta do disposto no artigo 57, número 2, a linha A. Em suma, para determinarmos as consequências da falta de pagamento, é preciso vermos que tipo de contrato de seguro é que está em causa, e as consequências serão diferentes. Ora bem, peço desculpa aqui. Okay. Para a generalidade dos contratos, peço desculpa, para os contratos de seguro que estão identificados no artigo 58, que são aqueles que eu já tive a oportunidade de enumerar, uma parte muito restrita de contratos de seguro, a mora pode-se falar efetivamente em mora do tomador de seguro, porque nesses casos a falta de pagamento do prémio no prazo não tem por consequência a caducidade do contrato de seguro, e poderemos com propriedade falar em mora no cumprimento de uma obrigação. Ora bem, esta mora no cumprimento da obrigação aplicam-se as regras gerais. O artigo 57, número 1, por um lado, diz que a falta de pagamento do prémio no prazo
implica mora para o tomador de seguro, constitui um tomador de seguro em mora, e depois o número 2 estabelece que a esta mora se aplicam desde logo as regras gerais e, portanto, isso significa que também há não pagamento do prémio. Nestes contratos específicos de seguro se aplicam as regras gerais do Código Civil, artigo 804 e seguintes. Em particular, importa esclarecer ou sublinhar que, no caso de falta de pagamento do prémio, na data em que este se vence, nos termos do artigo 53, o tomador de seguro poderá resolver o contrato com fundamento em justa causa, mas isso, sabemos, depende, e na lei civil, de ter sido fixado um prazo suplementar através de uma interpelação admonitória, nos termos do artigo 808, que, uma vez decorrido infrutíferamente, isto é, sem que o devedor tenha cumprido a obrigação, permite ao credor ou à parte adimplente a resolução do contrato. Isto por força de uma conjugação do artigo 808 do Código Civil com o artigo 801, número 2. Da conjugação destes dois preceitos do direito civil resulta que é possível a resolução. O artigo 116 do contrato de seguro também nos vem esclarecer que qualquer uma das partes pode resolver, nos termos gerais, o contrato de seguro desde que haja justa causa. Tem-se entendido, e a meu ver bem, que nos casos de simples atraso no pagamento do prémio, só há justa causa se o segurador notificar o tomador do seguro para o cumprimento, através da tal interpelação admonitória, e, findo o prazo estabelecido adicionalmente nessa interpelação, se o não cumprimento persistir, só então é que pode ser resolvido o contrato. A interpelação admonitória, nos termos gerais, deve conter uma admonição, ou seja, um aviso pelo segurador, no caso concreto, ao tomador de seguro, que se não fizer o pagamento dentro daquele prazo adicional que ele lhe estabelece, o contrato poderá ser resolvido e, nessa medida, o tomador de seguro está ciente de que essa poderá ser uma das consequências. Notem ainda que, nos termos do artigo 203, nos termos do artigo 203, há aqui uma regra especial para que é aplicável no caso do seguro de vida, e que permite aqui um conjunto mais amplo de opções ao segurador no caso de falta de pagamento do prémio na data de vencimento. Este não só pode resolver o contrato com o consequente resgate obrigatório, pode reduzir o contrato ou pode transformar o contrato de seguro num contrato sem prémio. Isto depende da situação e do convencionado, e, portanto, aqui olhar para o contrato também será importante para perceber qual destas opções que a lei faculta ao segurador no caso de falta de pagamento do prémio é que qual locais é que foram admitidas no contrato. Na generalidade dos seguros, como eu dizia, no entanto, a falta de pagamento do prémio no momento devido não tem, por consequência, o mero atraso no cumprimento de uma obrigação,
mas sim a falta do preenchimento de uma condição para a produção dos efeitos do contrato. Seja estes efeitos digam respeito ao próprio início da eficácia do contrato, seja relativo à renovação do contrato, seja relativo à manutenção do contrato. A lei prevê aqui, portanto, um regime muito, em termos práticos, semelhante para todas estas situações, porque, de facto, o pagamento do prémio pode ser uma condição para a produção dos efeitos iniciais do contrato, ou a renovação do contrato, ou ainda a manutenção do contrato, e isto acontece no caso de estar previsto no contrato um fracionamento do pagamento do prémio ao longo do tempo da duração contratual e, portanto, antes de qualquer eventual renovação. Na verdade, eu tenho estado a falar de caducidade, a lei fala de resolução automática, esta expressão não é muito exata, porque a resolução, enquanto modo de extinção de um contrato, não é geralmente, ela encontra-se regulada nos artigos 432 e seguintes do Código Civil, não é vista como um meio automático de pôr termo ao contrato, antes pelo contrário, depende de uma decisão da parte a quem pertence o direito de resolver, e a expressão resolução automática não é muito feliz na medida em que, de alguma forma, esquece o conceito civil de resolução como um modo de extinção que depende de uma iniciativa unilateral da parte a quem pertence o direito de resolver. Depois, essa iniciativa, como saberão na lei civil, depende, na generalidade dos casos, de uma simples declaração, ou seja, a resolução opera mediante simples declaração. Há determinados casos, o que acontece em certas circunstâncias no contrato de arrendamento, em que a resolução só pode ser operada através de uma decisão judicial, mas essa não é a regra no direito civil. Em todo o caso, quando a lei fala aqui em resolução automática, não se refere evidentemente ao modo de extinção por iniciativa unilateral do contrato, tal qual se encontra previsto nos artigos 432 e seguintes do Código Civil. E, portanto, com mais propriedade poderíamos falar aqui de uma caducidade do contrato. Esse sim é um conceito que, de uma forma de extinção que opera automaticamente. Neste caso, a caducidade não resulta do mero decurso do tempo, mas sim do decurso do tempo sem que haja o preenchimento de uma condição que é o pagamento do prémio por parte do tomador do seguro. Dois problemas em relação a esta regra do artigo 61 que eu queria aqui tratar. O primeiro problema é o e eu já mencionei aqui, a falta de aviso. O artigo 60 da Lei do Contrato de Seguro prevê que já depois de celebrado o contrato e no decurso do contrato de seguro, o segurador deve avisar por escrito o tomador do montante a pagar, e assim como da forma e do lugar de pagamento. Isto significa que se o contrato, ainda que o contrato preveja muito claramente as datas de pagamento, e isso é o que é pressuposto no artigo 53 da Lei do Contrato de Seguro, a verdade é que depois é necessário um aviso por parte do segurador, com uma antecedência de 30 dias em relação à data em que se vence o prémio, as frações deste. Portanto, este aviso vale quer para o próprio prémio, que em princípio é o prémio que depende a renovação ou prorrogação do contrato, ou as frações
do prémio, no caso do contrato prever um pagamento fracionado do prémio, e além disso o aviso deve constar uma alusão às consequências da falta de pagamento. Aqui a lei foi bastante protetora dos tomadores de seguro e estabeleceu esta necessidade de interpelação por parte do segurador, necessidade essa que não resultaria das regras gerais, nem do artigo 53, na medida em que se supõe que o contrato preveja datas de pagamento e portanto, o pagamento do prémio não é uma obrigação pura, nos termos gerais, para que se considere vencida, dependa de uma interpelação. Portanto, este aviso previsto no artigo 60 não é de forma alguma uma concretização do regime geral relativamente ao cumprimento das obrigações, porque na verdade a necessidade deste aviso aplica-se, ou esta obrigação de aviso aplica-se a obrigações com prazo e que nos termos da lei civil, para que se considerassem vencidas e depois desencadeassem os efeitos próprios da mora do devedor, não carecem ou não supõem a interpelação feita pelo credor. Bom, a lei não é clara quanto aos efeitos da falta de aviso, tem-se entendido e não há neste aspecto divergências que eu tenha encontrado, que a falta do aviso se traduz na inaplicabilidade do regime do artigo 61, ou seja, se o aviso não é expedido nesta antecedência, com esta antecedência prevista na lei, ou não tem os requisitos exigidos por lei, então as consequências do artigo 61 não se podem aplicar e o que acontece é que então teremos que aplicar o regime geral do artigo 57 relativamente à mora do segurador, ou seja, o contrato produz efeitos, não caduca, produz efeitos, ou mantém os seus efeitos, ou considera-se prorrogado, consoante os casos, o que acontece é que a obrigação de pagar o prémio não foi cumprida, o segurador considera-se em mora, o tomador de seguro, peço desculpa, considerar-se-á em mora e depois isso leva à aplicação do regime geral da mora do devedor e depois também, eventualmente, à própria resolução do contrato, desde que exista a interpelação admonitória. Alguns casos destes têm chegado, evidentemente, aos tribunais, o segurador sustenta que o contrato caducou porque não houve pagamento do preço no momento em que era suposto ter sido pago, o tomador de seguro invoca que não houve o aviso e nessa medida considera que o contrato ainda está em vigor, até porque depois o segurador nada mais fez e em geral, como digo, não existe nenhuma decisão num sentido diverso. Tem-se considerado que nestes casos o segurador não pode considerar o contrato caducado ou, se quiserem, utilizando a terminologia legal, não há uma resolução automática do contrato. Aliás, dificilmente se compreenderia a utilidade este aviso de pagamento que é imposto pelo artigo 62 se ele não obstasse efetivamente às consequências que são bastante gravosas previstas no artigo 61. Este artigo 61 tem uma característica, e aí que se fala em resolução automática, é que justamente não faz depender a resolução do contrato de seguro de uma iniciativa do segurador. E o próprio segurador não poderá opor-se à resolução automática, entre aspas, ou seja, à caducidade do contrato. Ora bem, esta circunstância tem levantado também aqui um segundo tipo de problemas, que são os casos em que o segurador, muitas vezes por negligência, por descuido, continua a agir como se o contrato, mesmo apesar de não ter havido cumprimento do prémio no momento em que era suposto ter
sido pago o prémio, o segurador continua a agir como se o contrato ainda vigorasse, continua a mandar avisos de pagamento e depois até pode ocorrer que sejam pagos esses prémios posteriores, mas há um determinado momento em que não foi pago, em que a pergunta é: o contrato subsiste ou não? Bom, de facto, parece que se deve entender nestes casos que se o segurador continua a agir como se o contrato estivesse em vigor e o próprio segurado também atua nesse pressuposto, que há uma reposição em vigor do contrato. Isto não resulta da lei, mas há dois argumentos que, a meu ver, podem ser importantes para justificar esta solução. O primeiro argumento é de que, se é verdade, como eu disse, que a lei não coloca na dependência da decisão e da iniciativa do segurador a caducidade do contrato, nos termos do artigo 61, e que ela se impõe ao próprio segurador, isto faz sentido porque, de facto, com esta solução, a lei pretendeu justamente evitar uma incerteza sobre a manutenção do contrato, ou seja, ao regular diretamente o destino do contrato, a lei evitou que existisse incerteza acerca da manutenção ou não do contrato, e também evitou outra coisa, pretendeu evitar outra coisa, e essa é vista como a grande razão da solução legal, evitou que inundassem os tribunais ações dos seguradores exigindo o pagamento, a condenação dos segurados, dos tomadores de seguro no pagamento dos prémios. E, portanto, ao estabelecer aqui uma solução que se impõe ao segurador, a lei, no fundo, evitou essa ocupação dos tribunais por estas ações. Ora bem, a verdade é que isto faz todo o sentido, tanto no caso do segurador não fazer nada, mas no caso dele agir no pressuposto que o contrato se mantém, temos aqui uma situação que foge um pouco digamos, ao que é um modelo contra o qual a lei visou reagir, que era o caso do segurador, ciente que não tinha sido pago o prémio, propor uma ação judicial contra o tomador de seguro. Aqui é o contrário, o segurador, por força de uma falta de coordenação interna dos seus serviços, não se apercebe de que o prémio foi pago, ou se quiserem, pode haver até funcionários, alguns funcionários que se apercebem, mas depois os outros que são responsáveis pela organização e pela administração e gestão daquele contrato não se apercebem e, portanto, agem como se o contrato se mantivesse, e esta situação, ao reconhecer que o contrato se mantém em vigor neste caso, de facto, não perturba ou não contraria propriamente os objetivos que a lei pretendeu atingir com esta solução de resolução automática, entre aspas, que se impõe a ambas as partes. Por outro lado, também há aqui outra questão que é importante, que é não ser minimamente defensável que nestes casos o segurador possa ficar reter, por exemplo, um prémio eventualmente pago, mas pago não tempestivamente, com o argumento de que a resolução se lhe impõe, justamente. E isto já aconteceu, já foi decidido por um tribunal, eu agora não tenho aqui a referência, infelizmente, mas vou ver se encontro aqui a tempo, mas já foi decidido justamente por um tribunal que
o segurador tinha feito uma série de pagamentos e tinha continuado, portanto, a agir como se o contrato se tivesse mantido, e depois o tribunal recusa ao segurador, ao segurador, o pagamento do prémio com o fundamento de que o prémio não tinha sido pago no momento do vencimento. Portanto, reparem-se, a situação que foi decidida pelo tribunal foi a de o tomador de seguro ter agido como se o contrato se mantivesse, continuando a enviar notificações de sinistros ao segurador. O segurador ia processando os pedidos relativos aos sinistros e, a dado momento, apercebe-se que não houve pagamento do prémio, exige judicialmente o pagamento do prémio e é-lhe recusado, e o tribunal proferiu uma decisão favorável ao tomador de seguro, considerando que este apenas tinha a obrigação natural de pagar o prémio, já que o contrato se considerava caducado nos termos do artigo 61, ou melhor, acho que o tribunal utilizou a expressão legal resolução automática. Ora bem, eu penso que, admitindo aqui que, através de um comportamento posterior ao contrato das partes, o contrato se pode considerar reposto em vigor, isto no pressuposto que quer o tomador de seguro, quer o segurador suponham que e hajam no pressuposto que o contrato se mantém em vigor. Então, nesses casos, deve-se considerar, a meu ver, a solução justamente de o contrato se manter por força destes comportamentos. E, portanto, parece-me que a solução do tribunal foi uma solução incorreta e negou ao segurador, apesar deste ter feito depois prestações ligadas com vários sinistros ocorridos durante o tempo em que era suposto o contrato manter-se, negou justamente o direito ao prémio. Por fim, apenas uma nota. A lei regula a prescrição do direito ao prémio, é uma prescrição de curta duração. Nos termos do artigo 121, o direito ao prémio prescreve na data de 2 anos a contar da data do seu vencimento. Depois estabelece que os restantes direitos emergentes do contrato de seguros prescrevem no prazo de 5 anos. Bom, aqui em princípio estará incluído o próprio direito do segurador à restituição do prémio. O prazo é mais extenso do que o prazo para o pagamento do prémio. Muito bem, era isto que eu tinha para vos dizer. Eu aproveito agora só para acrescentar no final que, como é sabido, hoje foi comunicado pelo Centro de Investigação de Direito Privado. Infelizmente eu não tive oportunidade, por força de imposições de agenda, concretamente de aulas que tenho na Faculdade de Direito de Lisboa, enquanto docente em várias disciplinas, não consegui estar presente no horário que era suposto, que é o horário desta pós-graduação. Achei também que, dados os atuais meios à disposição dos oradores e dos participantes, se calhar faria sentido, em vez de propor uma troca a um colega, faria sentido eu gravar a sessão, e disponibilizei, em consequência, para ter algum contacto com os participantes, com os alunos, para uma aula de dúvidas que terá lugar, se não estou em erro, no dia 15, também, se não estou em erro, já depois das 7 da noite, não sei se é às 7, se é às 7h30, mas isso poderão verificar, e, portanto, ver-nos-emos nessa data, e até lá. Obrigada.